Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Dicas para o Estudo da Bíblia. Este é o episódio de número 7 e a dica deste episódio é a seguinte: ao ler as Escrituras, observe o que as pessoas mencionadas estão dizendo. Desde o último episódio, estamos aprendendo algo sobre a pergunta quem. Aprendemos que nós devemos observar as pessoas que são mencionadas no texto e também aquilo que o texto diz sobre elas. Outra questão que também devemos observar é a seguinte: o que as pessoas mencionadas no texto estão dizendo? A fala dessas pessoas pode nos dar pistas sobre elas e sobre outras pessoas ou sobre determinada situação. E isso pode nos ajudar a compreender o texto. Portanto, ao ler, principalmente as narrativas, devemos observar o que cada personagem está dizendo. Vamos a um exemplo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que observamos aqui? Primeiro, são as palavras de Eucana, a sua esposa Ana. Elas são ditas no contexto da sua subida anual a Siló para sacrificar ao Senhor. E elas são ditas no contexto da tristeza de Ana diante da provocação de Penina por causa da esterilidade de Ana. O que as palavras de Eucana revelam? O que ele percebeu como marido? Fica evidente pelas suas próprias palavras que ele percebeu que Ana estava triste. Mas ele não só percebeu isso, ele percebeu a causa e o efeito dessa tristeza. A causa, a provocação por causa de sua esterilidade. Por isso ele diz a Ana se ele não seria melhor do que 10 filhos. Mas ele também percebeu o efeito dessa tristeza. Ana chorava e não comia. As perguntas de Eucana nos ajudam a entender que ele estava ciente da tristeza pela qual passava Ana. Mas também indicam que, apesar do amor que ele dedicava a Ana, ele não podia resolver esse problema de forma final. Ele poderia lidar com os efeitos, mas ele não podia lidar com a causa, que era a esterilidade. Só o Senhor podia fazer isso. Por isso, no parágrafo seguinte, Ana chora diante do Senhor. Portanto, observar esses detalhes sobre o que cada personagem diz pode nos ajudar a compreender o texto. Mais uma vez, eu preciso dizer que nem tudo o que os personagens dizem numa determinada passagem terá o mesmo peso para a compreensão do texto, mas nós devemos estar atentos a tudo que dizem até que nós possamos descobrir quais as falas mais relevantes para a compreensão do texto. Para você que faz parte do projeto Toda Escritura, você encontrará uma tarefa relacionada a esse episódio em nosso servidor, para que você então aprenda fazendo. Encerramos assim o episódio de número 7 do Dicas para o Estudo da Bíblia. Para ouvir outros episódios, visite o site todaescritura.org. Graça e paz a todos que se acham em Cristo Jesus.